Salve, salve, amigo ligado no Tudo Celular. A linha de smartphones Galaxy S24 foi lançada com o foco em recursos de inteligência artificial por meio do Galaxy AI. E para saber um pouco mais sobre esta nova era de IA móvel, o Tudo Celular conversa com o gerente sênior de produtos da Samsung Brasil, Renato Citrini. Confira. Então, Citrini, primeiramente, muito obrigado por falar com o Tudo Celular. Hoje a gente vai ter um papo legal aí sobre os novos recursos de inteligência artificial da linha Galaxy S24. E um dos destaques aí desse lançamento é o Galaxy AI, né, que a Samsung tem divulgado como essas novas funcionalidades de inteligência artificial. Queria saber, assim, para o consumidor que vê esse termo, como que a Samsung define Galaxy AI? É um ecossistema, é uma plataforma, é um conceito? Qual é a definição? Conta para gente. Tá. Primeiro, obrigado, Rafael, pela oportunidade de conversar, trazer um pouquinho dessa tecnologia que está, né, super presente e agora dentro dos nossos celulares a gente traz a oportunidade das pessoas utilizarem inteligência artificial de maneira ativa, de maneira ostensiva, né? Ela até já existia e de outras formas nos celulares, mas agora realmente você se prepara para usar a inteligência artificial. Eu vou usar a inteligência artificial para resumir um texto, para resumir um áudio, para alterar uma imagem, né? Então, tem uma série de funções que a gente colocou em toda a linha S24, né, em relação à inteligência artificial, né? Dá para considerar assim a Galaxy AI uma plataforma, porque você tem várias soluções em diferentes aplicativos, né, que vão pegar informação, vamos dizer assim, do mesmo ou de diferentes até caldeirões de inteligência artificial, né? Então você vai, quando você está fazendo uma anotação lá, fazendo um resumo de uma reunião, né? Ele vai lá ou você tem toda uma ata de reunião, ele faz um resumo, ou você tem um site aberto, ele faz um resumo do site, né? Tradução simultânea, você está conversando ali num aplicativo de mensagens e ele faz uma tradução de uma maneira transparente, a pessoa do outro lado nem está sabendo que você está usando um tradutor automático, né? Então ele é como se fosse uma plataforma maior de diversas soluções para que você tenha realmente um benefício real para o consumidor, né? Um benefício perceptível para o consumidor. Bacana. Você chegou até a citar alguns exemplos, queria que entrasse mais em detalhes. Quais recursos de inteligência artificial que a linha S24 traz e também como que o usuário pode aplicar no dia a dia? Tá? A gente pode começar pela tradução simultânea, e aí tradução simultânea a gente pode começar falando sobre de chamada, então uma chamada convencional, uma chamada telefônica convencional, você pode ligar essa função de tradução simultânea, né? Imagina que você quer, sei lá, a gente sempre dá um exemplo de reservar um restaurante, você está indo para um país que você não fala a língua tão bem, né? Então você faz essa chamada telefônica e quer fazer uma reserva no restaurante. Então você vai falar em português, imagina, sei lá, você está na França, né? A gente vai ter aí a Olimpíadas de Paris, e aí você vai querer reservar lá na França, mas seu francês é super limitado. Você vai falar em português, né? E o próprio telefone, né? Essa tradução é feita no próprio telefone para ter agilidade, né? Então você fala em português e aí a pessoa do outro lado vai te ouvir em francês, né? Vai ter uma tradução feita no próprio telefone, a pessoa do outro lado ouve uma voz, claro, uma voz sintetizada, uma voz, né, que é criada pelo telefone, mas a pessoa ouve aquela tradução, a pessoa vai ouvir em francês e ela responde em francês e você vai ouvir a tradução em português. Tá? Então ele possibilita que você, né, quebra essa barreira da língua, né, e você consegue ter uma conversação ali em tempo real, sendo traduzida em tempo real. Tá? A gente usa chamada telefônica? Usa, mas usa muito também aplicativos de troca de mensagem, né? E aí pode ser o WhatsApp, pode ser dentro do Instagram, nos directs lá do Instagram, pode ser no Telegram, né? O aplicativo que for. A solução, né, de tradução de texto, de mensagens, né, ela está no teclado Samsung. Então não importa o aplicativo, né, a grande maioria dos aplicativos vai funcionar porque você vai colocar o teclado Samsung e ele que está fazendo essa brincadeira de traduzir. Então você põe lá o idioma de e o idioma para, né, e você começa a escrever no seu idioma, você escreve em português, e aí se o seu idioma destino, vou usar de novo o exemplo do francês, né, e já aparece na tela a frase em francês e você manda. A pessoa do outro lado só recebe no idioma dela.
Ela nem vai saber que você está usando um tradutor automático ali em tempo real. E aí, quando a pessoa do outro lado responde, você recebe a mensagem original, no caso ali do nosso exemplo em francês, e embaixo já vem a tradução em português. Tá? Então, é uma coisa que, tanto numa chamada de voz quanto numa troca de mensagens, ela é muito rápida, né, nessa parte de tradução. Depois tem uma parte também de áudio, que você pode, por exemplo, gravar uma reunião e ele faz toda a transcrição do áudio, né? Você pode, a partir dessa transcrição, também traduzir para uma outra língua, ou você pode também fazer um resumo. Imagina que você gravou uma reunião de 40 minutos, 45 minutos. Ele vai fazer toda a transcrição dos áudios que as pessoas falaram e reconhece, essa pessoa é o participante 1, essa pessoa é o participante 2, essa pessoa é o participante 3. Ele reconhece pela voz e deixa separado. E depois você pode configurar, o participante 1 era o Rafael, o participante 2 era o Citrine, o participante 3 era o Edu. Né? E aí depois ele acerta nessa transcrição o nome de todo mundo e o que cada um falou na reunião. Mas uma reunião de 40 minutos é muito longa. Você aperta o botãozinho de resumo, ele resume, faz um resumo lá em uma série de bullets para você dessa reunião. Ou, quero mandar para uma pessoa que não fala português, quero mandar para uma pessoa que fala inglês. Traduz o resumo, traduz a reunião inteira, né, para o inglês, e aí você pode mandar para uma pessoa. Tá? Então, é uma outra funcionalidade aí de inteligência artificial, aí agora aplicada em transcrição de áudio, por exemplo, de uma reunião. Uma terceira opção você tem notas, né? Você escreve a reunião, imagina que você está digitando a ata da reunião, não foi gravada a voz, mas você digitou lá, e você nem se preocupa com indentação, né? Com formatação. Você põe lá uma frase em cima da outra, vai fazendo um bloco, como se fosse um parágrafo único de tudo que foi dito, e aí você pode mudar a formatação, ele vai entender quais são os pontos principais daquela conversa ou daquela ata de reunião que você fez, e vai colocar, por exemplo, em formato de cabeçalho e bullet points, né? Então, ele te faz tanto uma formatação quanto um resumo também desse texto que você escreveu. Tá? Então, a gente também faz essa parte de texto. No navegador de internet, o nosso navegador, você abre, por exemplo, um site. Nossa, que site longo, que texto infinito, páginas e páginas. Você também tem um botãozinho lá de resumo, também tem um botãozinho de tradução. Né? Entrei numa página, sei lá, em árabe. Né? Entrei, clica ali, você consegue uma tradução e um resumo, né, do que está escrito ali naquela página. Então, quebra essas barreiras, né, assim como a gente falou nas conversas, né, também a hora que você está ou transcrevendo um texto, ou editando um texto, ou num site de internet, quebra também a barreira da linguagem, você pode usar também tradução e resumo, né, em todas essas funcionalidades. Tá? Acho que da parte de áudio e texto é isso, e depois a gente entra com uma parte de inteligência artificial também para imagens. Então, você tem lá uma imagem, uma foto que você tirou, você quer arrumar a imagem, uma imagem, por exemplo, inclinada, e a hora você quer desinclinar, mas você não quer perder algum elemento, ele cria, né? Imagina que você tem um céu numa parte de cima e você vai ajustar a imagem, ficaria no cantinho, ficaria um buraco, ele vai lá e preenche aquela imagem, você muda uma posição, você seleciona um objeto ou uma pessoa que está naquela foto, você pode aumentar o tamanho desse objeto, aumentar o tamanho da pessoa, diminuir, mudar a pessoa de posição, e aí, quando você muda esse objeto ou essa pessoa de posição, entre aspas, fica um buraco ali, né, onde existia a pessoa. Ele também vai entender qual é o contexto dessa imagem e vai preencher esse fundo de acordo com o que ele percebeu. É uma rua, ou tem atrás uma montanha, ou tem árvores. Então, ele vai preencher e vai usar, né, o que a gente chama de edição generativa para essa imagem. Tá? Então, são alguns exemplos aí do que a gente já consegue usar hoje de inteligência artificial na linha S24. Bacana. E como você mesmo disse lá no início, a inteligência artificial já estava presente também em gerações anteriores e foi evoluindo com o tempo, né? Antes a gente via nos últimos anos assim, muito em relação à melhoria de fotos, também o uso na bateria para entender como que o usuário vai acessar mais aplicativos e tudo mais. E hoje a gente vê um salto grande para a linha S24. Quando que houve esse salto, assim? Quando que a Samsung percebeu que poderia dar esse salto? Foi em relação a evoluções no software? Foi no hardware mais novo? Foi em relação a alguma parceria? Ou com esse boom de IA generativa? Quando foi Uhum. que a Samsung conseguiu dar esse passo adiante? A Samsung já vem trabalhando já há um bom tempo, né, com inteligência artificial, não é um tema novo, mesmo
o conceito da inteligência artificial é um conceito que tem aí, sei lá, mais de 20 anos, 30 anos, né? Eu resgatei um livro lá que eu tenho que eu usei na faculdade, o livro é de 1983, né? Então tem aí 40 anos já que se fala de inteligência artificial, mas vamos dizer assim, uma década para cá que a gente começa a ter os smartphones, né? E a gente começa a trabalhar esses conceitos para implementar dentro do smartphone. Onde é o limitante disso, né? Isso envolve uma série de aprendizados, né? Aprendizado de máquina, entendimento de contexto, que nem você falou, a hora que você vai tirar uma foto, poxa, ele entende que é uma foto de um automóvel e aplica, né, algumas alterações ali para deixar aquela foto mais interessante. Ou entende que é uma foto de crianças e aí usa também inteligência artificial para deixar aquela foto mais legal. Então, isso depende muito de capacidade de processamento, né? E de conhecimento. Todas as plataformas têm que ter um grande conhecimento, têm que ser alimentadas com muitas informações para poder tomar essas decisões, né? Porque o conceito da inteligência artificial o algoritmo entendendo essa situação, entendendo o contexto, né? E aí entregando alguma resposta, criando alguma resposta a partir desse estímulo que você dá. Eu mudei um objeto de lugar na foto, tá bom, então esse objeto vai ter essa posição aqui, mas o que tem naquela posição? Tem um fundo que é asfalto, tem um fundo que é terra, ou montanha, ou árvore, né? Ou céu, ou nuvens, ele vai entender. Então, essa plataforma precisa entender, fazer essa leitura, mas no final ele precisa de uma capacidade de processamento para essa experiência ser legal. Né? Ou seja, não adianta nada eu querer editar uma foto e na hora que eu dou lá para executar, essa foto leva 5, 8, 10 minutos para ficar pronta. Aí não é uma experiência legal. Então você depende muito da capacidade de processamento. Então você começa a ter processadores capazes de rodar isso no smartphone. Tem soluções que rodam no smartphone, tem soluções que rodam na nuvem, então você precisa ter uma conexão legal, né, com a internet para poder acessar esse serviço de nuvem. E agora a gente está falando já em 5G, 5G está presente no Brasil já nas capitais, nas grandes cidades. Então começa a tornar isso uma realidade não só de, funciona, dá para fazer, mas funciona, dá para fazer e é uma experiência legal para o consumidor, porque, não demora, fica um resultado interessante, não fica um resultado esquisito. São essas evoluções que aí, a partir desse momento, com o lançamento do S24, a gente, poxa, já dá para colocar isso, né, comercialmente, já dá para disponibilizar isso como uma experiência legal para o consumidor a partir de agora. Legal. E assim, a gente vê que a linha Galaxy S24 deu esse grande avanço mesmo, mas aí fica a pergunta: as linhas antecessoras, o S23, S22, são capazes de ter esses mesmos recursos? Existe uma previsão aí que a Samsung tem para lançar esses recursos também nos antecessores, ou não é possível por alguma limitação dos modelos mais antigos? Essa é exatamente a pergunta que eu faço todo dia aqui para o nosso time de pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, esse é o trabalho, né? A gente lançou agora, no dia 17 de janeiro, o S24, né? A partir daí, o que o nosso time de pesquisa e desenvolvimento está trabalhando? Poxa, essas soluções, se a gente colocar nos produtos já existentes, qual é essa experiência, né? Que nem eu falei na resposta anterior, qual a experiência do usuário? Será que fica legal? Será que funciona? Será que não funciona? Será que demora demais? Será que ele entende o que eu estou pedindo? Então, o time de desenvolvimento está trabalhando nessas soluções, né, para, vamos dizer, chamar assim, os S's anteriores. Né? A gente está no S24, é o atual, para os S23. Aí tem 3 modelos, S23, S23, S23 Plus, S23 Ultra, tem o S23 FE. Então, a gente está trabalhando, tem Z Flip, Z Fold, né, Z Flip 5, Z Fold 5. Então, o time de desenvolvimento está trabalhando com esses produtos agora para ver se todas as funções elas podem ser portadas para esses modelos, se elas rodam legal, elas estão dando uma experiência legal, ou se não, talvez alguma não vai ser compatível, então a gente retira, né? E isso a gente tem aí meio que um prazo, já que a partir, né, do final de março, começo de abril, já começa a ser implementado comercialmente, né, nesses modelos. Tá? Hoje a gente não tem uma data definida para cravar assim, né, mas aí depois do final de março, começo de abril, a gente começa a ver chegando, ou a gente começa a divulgar datas específicas de quando vão chegar. Por enquanto está dentro do time lá do forninho, do time de desenvolvimento, para eles ajustarem tudo e realmente decidirem quais são as funcionalidades que vão estar presentes. Outra grande dúvida que a gente vê é se esses recursos tão ampliados assim vão ser sempre gratuitos. Já vi
locais falando que até o final de 2025 é garantido, outros falando que não há previsão de cobrança. O que tem de oficial em relação a isso? Hoje o que a gente coloca, né, em relação à inteligência artificial é todas essas funções que a gente está colocando hoje, algumas outras funções que podem vir, né, até o final de 2025, elas serão gratuitas, tá? O que vai acontecer, sei lá, em 1º de janeiro de 2026, né? Nem a gente sabe, né? Não temos ainda um plano definido para entender o que continua gratuito, o que pode ser cobrado. Outras inteligências artificiais hoje já cobram, né? Você pode ter até uma parte gratuita, você quer uma experiência melhor, uma experiência otimizada, né? Então, algumas empresas já cobram, né? Fazem essa diferenciação, né? Uma experiência básica é gratuita, se você quiser uma avançada é paga, né? Mas a gente não tem um modelo definido. Pode ser que comece a cobrar por certas coisas, ou pode ser que continue gratuito, não tem ainda esse modelo definido. O que está certo e declarado, né, pela própria Samsung é que até o final de 2025 essas funções estão de maneira gratuita para os consumidores. Legal. E pensando assim no perfil do consumidor brasileiro, como que a Samsung Brasil se enxerga, se coloca em meio a essa era de inteligência artificial móvel? Ela pensa em si como um fator de liderança, como um foco mais em popularizar o recurso, até pensando futuramente em linhas intermediárias, mais básicas. Também pensando na inovação, como que a Samsung se vê no papel nessa era de IA móvel no Brasil? Eu acho que dá para até para a gente olhar, né, um pouco da história e até mesmo do portfólio que a Samsung tem, né? Acho que é o único fabricante que tem desde o produto de entrada da linha A, se a gente pegar um A05, né, um A05 hoje está, desculpa, está ali na ordem de R$ 799 é o preço recomendado, né? E aí a gente tem soluções até um Z Fold 5 que passa de R$ 10.000 o custo dele, né? Então a Samsung como empresa se posiciona assim, poxa, eu quero ofertar essa tecnologia, né, a nossa tecnologia para o maior número de pessoas possível, tá? E ficou branco aqui, você está me vendo? Tô vendo. Aqui Voltou, tá normal. né? A gente quer fazer com que a gente consiga democratizar todo o acesso à tecnologia. Mas, claro que quando a gente tem uma tecnologia nova que roda nos celulares mais poderosos, né, em termos de performance, a gente vai aos poucos, né, trazendo, que nem a gente acabou de falar, poxa, lançamos no S24, estamos testando no S23 para ver qual é o resultado, se ele consegue entregar. E, naturalmente, né, a gente vai desenvolvendo e trazendo para os produtos mais intermediários do portfólio, até os produtos de entrada, aquilo que for possível, né, acontecer. Então, vamos dar um exemplo aqui de fotografia, o Nightography. O Nightography a gente começou lá no S22, depois veio no S23, hoje já tem dentro da linha A, né, quando a gente está falando de A54, né, A34 já tem essa função. Então, é meio que vai tendo essa evolução, porque até os produtos intermediários, ele começam a ganhar poder de processamento e ele começa a ser capaz, né, de rodar essas funcionalidades. Um outro exemplo que, sei lá, os relógios inteligentes, antes tinha um corte que a gente tinha que ficar divulgando assim, os produtos que funcionam com relógio inteligente são os produtos que têm pelo menos 1,5 GB de RAM. Essa condição ela continua hoje. Só que hoje, um A05, né, ele tem 4 GB de RAM, ou seja, todos os produtos do portfólio funcionam com relógio, ou seja, não há mais essa restrição, porque o produto base, né, passou a suportar. Então, essa meio que a visão da Samsung, né? Naturalmente, as funcionalidades elas vão, as novas vão precisando de robustez em termos de processamento, mas ao mesmo tempo, né, os produtos intermediários vão ganhando essa capacidade de performance e vão poder receber essas funções. Legal. E assim, a inteligência artificial, acho que como tudo ou quase tudo na vida, sempre tem seus prós e seus contras. Então a gente vê muitas vezes mau uso de inteligência artificial para deepfake, para muitas vezes o uso de IA generativa para situações que não se deve usar. Também o pensamento, a preocupação que sempre há com cibersegurança. Queria saber, pensando nos novos recursos na aplicação dela em smartphones, quais são os limites da inteligência artificial que a Samsung enxerga?
há alguma área que pensa assim, olha, essa área tem que ter um cuidado maior, essa área é um pouco mais sensível, essa aqui a gente não pode avançar tanto, essa mexe com questões talvez até antiéticas. Como que a Samsung enxerga esses limites da inteligência artificial? Esse é um ponto muito importante para a gente, né? Tanto a questão de segurança, a questão de privacidade, né? Como é que a inteligência artificial vai ser trabalhada. Tanto que, né, quando a gente falou, eu tenho uma foto gerada ali, né? Ele faz uma edição generativa, mas ele coloca uma marca d'água no cantinho, né? Você vê ali, tem claramente ali o cantinho. Ah, essa imagem foi gerada, teve alguma alteração usando inteligência artificial, não só na imagem, como nos metadados, né? Ali nas informações, onde tem o nome do arquivo, o tamanho do arquivo, etc, etc, também vai um texto ali, a imagem foi gerada por inteligência artificial. Mesma coisa para os textos, né, para os resumos gerados pelos outros aplicativos. Então, a gente sempre deixar claro, né, para quem quiser saber, para aquele consumidor que está gerando isso, que esse aviso precisa ser dado. Né? Ou seja, isso aqui não é uma imagem real, isso aqui é uma imagem trabalhada por inteligência artificial. Ah, esse resumo aqui foi feito utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente preza muito por ter essa transparência, né? Ah, tá bom, a gente tem uma função aqui que está trazendo coisas que não são reais, né? Sei lá, eu posso aumentar o tamanho de uma pessoa. Tem 2 funcionários aqui que são muito interessantes. Eles trabalham no mesmo departamento, por sinal é o meu, mas um é bem pequenininho, bem magrinho, e outro é muito grande. Né? A gente brinca e chama de hominho e homão. E aí uma das primeiras coisas que a gente brincou foi aumentar o tamanho do hominho para ele ficar maior que o homão. Né? Mas aí, claro, vai aquele selinho, né? Então, para deixar claro que foi uma imagem trabalhada, né, por inteligência artificial, tá? Então a gente quer sempre deixar essa transparência para o consumidor, para, isso aqui não é imagem real, isso aqui é uma imagem trabalhada. Bacana. E a Samsung já tem alguma expectativa assim do quanto esses novos recursos podem impactar nas vendas do Galaxy S24? Também dá para contar aí para a gente quais são as expectativas também de novos recursos que podem surgir aí em breve dentro A gente da plataforma do Galaxy AI? Uma das coisas que a gente percebeu e que movimentou bastante, e a gente tem, né, porque a gente tem as nossas lojas, são, sei lá, da ordem de 300 lojas que a gente tem no Brasil inteiro, né? Então a gente percebeu essa movimentação, uma movimentação semelhante a quando começou a se falar de 5G no Brasil, onde as pessoas chegavam nas lojas perguntando de 5G, e agora a gente vê a mesma coisa nessa movimentação nas nossas lojas, das pessoas chegarem querendo conhecer o que é a inteligência artificial, o que a gente lançou, é meio que a gente trouxe um tema novo, né? A gente tinha muito, sempre nos lançamentos, uma câmera melhor, uma câmera com mais recursos, uma tela melhor, uma tela com mais brilho, uma tela maior, mais memória, etc. Mas era sempre evoluções em cima de alguma coisa que já existia, né? Agora não, com a inteligência artificial é um tema novo, é uma coisa nova que está gerando, né, muita expectativa, está gerando muita curiosidade, né, dos clientes. A gente vê isso para as pessoas chegando na nossa loja e querendo conhecer. O cara não está nem ainda procurando um smartphone, né? Ele tem o dele, está satisfeito com o dele, mas ele está indo para a loja para conhecer, está querendo ver o que é, o que dá para fazer com isso, né? A gente não tem número para divulgar, não tem número para compartilhar, mas a gente vê sim que esse movimento e esse tema passou a fazer parte dentro, vamos chamar assim, das conversas entre, né, os consumidores ali dentro da nossa loja. Bacana. Queria também uma definição rápida sobre se a Samsung entende a inteligência artificial como algo momentâneo, um momento, assim, um destaque atual, ou se veio para ficar. Não, é uma coisa que é assim, a gente está no começo, vamos dizer assim, a gente está engatinhando nessa história. A inteligência artificial tem um potencial incrível para dar soluções, para dar ferramentas profissionais, seja no seu dia a dia, né, na parte pessoal, mas seja onde você vai usar como ferramenta realmente de trabalho, né? Eu acho que é um campo enorme que está se abrindo, né, tanto para as pessoas poderem trabalhar ou poderem usar como ferramenta de trabalho, né? A gente está, acho que, nos primeiros passos aí de uma grande mudança que vai ter em todo o mercado, em todos os smartphones. Bacana. Para a gente encerrar, que eu estou vendo que o tempinho do Zoom já tá encerrando aqui, queria que você deixasse uma mensagem aos nossos leitores que têm acompanhado aí o lançamento do Galaxy S24 e também todos esses novos recursos de inteligência artificial. Eu acho que vale a pena conhecer, se a pessoa ainda não adquiriu um S24,
vai numa loja nossa, vai conhecer, né, ver o que dá para fazer, porque é realmente surpreendente. É aquilo que eu falei, é um tema totalmente novo dentro do mercado de smartphones. A gente, né, teve essa capacidade de inovar e trazer isso, né? Então acho que as pessoas precisam, merecem conhecer, e a gente está com todas as nossas lojas, uns 300 e tantas lojas espalhadas no Brasil, para as pessoas poderem degustar sem compromisso. Vai lá ver, tem várias demonstrações que as pessoas podem ver e conhecer o que é um pouquinho da inteligência artificial que a gente está colocando aí na linha S24. Bacana, muito obrigado, Citrino. Obrigado, Rafael. Um abraço para todo mundo.